Galera, Palmeiras ontem venceu o Ceará por 2-1, resultado importante. O desempenho do time muito questionado pela torcida. O torcedor não está gostando muito do desempenho do time. O resultado foi muito importante, mais 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre o Palmeiras, o futebol que o Verdão vem apresentando aí nos últimos jogos. O pessoal aqui do Jogo Aberto, debate do Jogo Aberto, falando sobre o Verdão. Deixar os créditos na descrição, canal oficial Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes. Você, torcedor do Palmeiras, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Vamos lá então para falar desse Palmeiras que venceu o Ceará. Um jogo encardido, Marco Aurélio Cunha, mas o Palmeiras precisava do resultado, precisava vencer diante do torcedor para tentar amenizar a eliminação na Copa do Brasil. Renata, é verdade, o Palmeiras venceu, precisava vencer, um jogo no limite. Eu achei que o Ceará teve grandes chances de poder empatar o jogo. Teve aquele impedimento que, para mim, nunca será impedimento, não é para o Palmeiras ou para o São Paulo ou para o Ceará. Essa mesma linha, ela tem que ser revista pela FIFA, é tirar gols que são importantes por conta de um nariz, um pedaço do pé. Então isso seguramente vai ser revisto na FIFA. Eu achei que o Ceará fez um bom jogo. O Palmeiras está devendo ainda, o Palmeiras ainda não se reconstruiu. Mas eu acredito no Abel, acho que ele vai conseguir fazer isso. Ulisses, para você, o Palmeiras retomou o caminho certo, já vai pensar em Libertadores, tem o jogo com o Universitário e era importante viajar com esse resultado positivo. É muito importante, Renato. Eu estava lá ontem, uma pressão muito grande, pouco público. O torcedor do Palmeiras sentiu muita eliminação. 27 mil, né? Não sei se tinha 27, viu? Mas falaram tudo 27. Bem. Falaram em 27, 700 e pouco. Mas eu não sei, pelo que eu vi, muito vazio o anel, principalmente o anel superior. Foi o jogo? E o Edu fica me pressionando aqui, não adianta. O Palmeiras não jogou bem, o Abel insistiu em manter a mesma escalação do jogo contra o Corinthians, na minha opinião, errada. Porque eu acho que tem que jogar Flacho, não. Tenho a minha convicção que tem que jogar Flaco Lopes, mesmo e o Tigrinho, eles têm que jogar juntos. Porque o que acontece? O Vitor, ele sai muito da área, ele cria muita opção. E o Flaco é um homem para ficar segurando 2 zagueiros. Então, quando ele faz a alteração, o Palmeiras melhora, sim, senhora. Entendeu? Achei pênalti normal. O lance do gol de impedimento aconteceu com o Palmeiras e Corinthians. Eu concordei, também achei normal anular o gol do Ceará. Né? É o que a arbitragem tem feito. Existe, está padronizado, pelo menos. Se é certo ou errado é outra coisa. Mas é o que a arbitragem brasileira tem feito. Agora, uma coisa eu vou falar só para você aqui, para resumir o Palmeiras. O Palmeiras tem uma base maravilhosa, a melhor, uma das melhores do mundo, ok? O Palmeiras tem uma administração financeira maravilhosa, uma das melhores do mundo. Mas o Palmeiras tem que cuidar com as contratações. Tem errado muito. Não adianta você revelar, encher o cofre de dinheiro, gastar 500 milhões de reais e não conseguir montar o time novamente com contratações equivocadas. Cito nomes aqui, Facundo Torres. Para mim, não adianta forçar. O Abel indicou, pediu, força, mantém no time, não joga, destoa muito da equipe do Palmeiras. É um jogador que deixa muito a desejar. O Sousa, Renata, futebol base a gente conhece, entendeu? Não quero me precipitar aqui em criticá-lo, mas estou com a pulga atrás da orelha em relação ao Sousa, aquilo que se criou de expectativa em cima dele. Então, eu acho assim, administração boa é quando todos os fatores administrativos e econômicos fecham, se unem. Na administração boa é isso, base, dinheiro no caixa, mas quando você gasta errado na contratação, isso aí vai trazer problemas para o time, para o clube. Que eu acho que uma equipe que vem ganhando há tanto tempo como o Palmeiras, a gente se acostumou com um padrão, inclusive de revelar jogadores que entraram logo no time. Ele demorou com o Endrick, ele insistiu em segurar o Endrick, depois ele abriu as portas, aí veio já o Estevam, jogou rapidamente. Então, o Palmeiras, o problema é que você não substitui esses caras igualmente, não tem como. Não tem ninguém disponível no mercado. Os que estão nesse nível jogam em grandes clubes, estão bem na Europa, em outros lugares. Então, é difícil, Edu. É difícil porque o Palmeiras passa por uma reformulação e esses jogadores ainda não estão plenamente adaptados, entrosados. O Paulinho, que era uma esperança, de novo, operado. Então, o Palmeiras tem outros problemas, todos os times têm, mas acho que o Palmeiras merecia, pelo menos o Abel, a comissão técnica, mereciam mais tolerância da torcida. Eu sei que não é fácil ser eliminado por um rival, mas o Palmeiras ainda está brigando por outras coisas, pelo Brasileiro e pela Libertadores. Está brigando, Renato, e como você bem disse, reformulação não é fácil você fazer, principalmente num futebol competitivo como é o nosso. A cobrança em cima do Palmeiras hoje
é gigantesca, como no Flamengo, no São Paulo. Então, para você fazer o futebol, você tem que ter aquela coisa como o Luiz falou, é um conjunto de fatores. É claro, quando você contrata jogador, você tenta dar a estrutura para ele. E o Palmeiras dá essa estrutura. Só que, contrapartida, os jogadores que foram contratados ainda não conseguiu performar da maneira como se imaginava. Na minha opinião, as contratações foram mais em apostas do que, de repente, realidade. Uma realidade, sim, que é o Paulinho, que a gente já sabia e a gente viu como ele jogava. Agora, os outros, na minha opinião, foram mais apostas. Aposta cara, hein? Então, e aí acontece que não está rendendo dentro do campo. Mas cadê aquela alegria dos 150 milhões do Mundial? Calma, Cicinho, a gente está reformulando, Cicinho, a gente está reformulando e não é fácil. Mas é só o Palmeiras. E mesmo assim, estamos ali em terceiro no Brasileiro, estamos disputando a Libertadores, entendeu? Então, até o final do ano, aí assim, a gente vai ver o que a gente pode. Eu acho que o mesmo discurso poderia ser aplicado. Por que ninguém fala nada do Flamengo, que também foi eliminado na Copa do Brasil? A diferença é que o Flamengo não foi eliminado pelo principal rival. Foi eliminado pelo Galo, que é um rival nacional. Mas é um pouco diferente a circunstância. Mas aconteceu igual. Mas eu não sei se foram na sede do Flamengo e jogaram também bombinhas. Não, isso aí não justifica. É porque foi pro rival, você Renata, calma aí, a gente entende que foi reformulação e não justifica. Eu concordo plenamente. Qual é o melhor elenco apontado por vocês do Brasil? Para mim, é o do Flamengo. É o Flamengo. Qual tem mais opções que a gente fala o tempo inteiro, exalta? Flamengo. Quem mais gastou dinheiro junto com o Palmeiras? Flamengo. E a gente tá falando isso do Palmeiras, então tem o outro lado. A Leila, inclusive, vai falar. Eu concordo, não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Ela está falando sobre fair play financeiro e alega que o Palmeiras cumpre rigorosamente em dia as suas obrigações com atletas, comissão técnica, funcionários, e que esse exemplo, a gente sabe, não é seguido na maior parte dos clubes do Brasil. É um problema, mas também é aquela história. A gente sabe que essa dívida ela vai aumentando não só porque os caras gastam mais, porque os juros são insuportáveis. Quando você não paga, você deve. Você não paga, você tem juros. Você tem mais ainda obrigações financeiras em cima daquele valor já devido. E essa é a realidade do Brasil. O futebol brasileiro, se a gente for pegar e levar ao pé da letra, está praticamente quebrado. Eu só quero contrapor um pouco o que o Ulisses falou, porque assim, quando foi contratado, nem Felipe Anderson e nem Vitor Roque, por exemplo, eram apostas. Gastaram bem, eles não estão dando a resposta necessária, mas não são apostas. Maurício não era aposta. Também não. Tem muitos que são. Agora, você vai errar e você vai acertar. O Richard Rios, por exemplo, que foi trazido do Guarani ao custo de quanto? E foi vendido ao custo de 6 quanto? milhões de reais. Foi vendido a 30 milhões de euros quase, gente. Então, assim, é natural que você, numa reformulação, se acerte e erre. Então, eu concordo que o Facundo é muito caro, eu concordo que o Giai é muito caro, mas, assim, são titulares do time. Então, vamos lá. As contratações do Palmeiras, tá? Eu vou citar os nomes, alguns certíssimos. Rômulo, meia. Lázaro, Caio Paulista. Mas o Rômulo nem custou. Mas não é dessa temporada, já é de Não, mais tempo, a história do Abel no Palmeiras, né? Rômulo, Lázaro, Caio Paulista, Bruno Rodrigues, que era atacante, Aníbal Moreno, bom, Arthur, né, que foi embora depois, Richard Rios. Mas aí fez dinheiro, né? Espetacular, certo? Richard Rios. Tanto com o Arthur quanto com o Rios. Sim. Aí nós vamos para mais. Tem mais aqui, calma aí, Chico, eu tô pegando, que são muitos jogadores. Sei, então, que vai errar e acertar. Isso que eu tô tentando te provar. Mas se você fizer essa conta em todos os times do Brasil... Pelo amor de Deus. Bruno, fora o treinador. O Tabata, o Bruno. Flaco Lopes, bom. Merentiel. Queriam matar ele por 2 anos. Hoje é bom, né? Queriam matar ele por 2 anos. Tá, Merentiel.
Jailson, volante. Tá, mas, Ulisses, todo Murilo, clube é zagueiro. certo e erra, Calma, cara. gente. Você vai falar todos os Rafael contratos do Palmeiras Navarro aqui, velho. Então, Vai acabar o diretor do programa pediu também para falar. Agora, você quer ir contra o diretor do programa? Você fica à vontade. Não sabia que você tinha assumido esse cargo. Não assumi Vai lá. cargo nenhum, só que Mas depois vocês resolvem com ele aí. Deixa o Cenourão falar, Entendeu? Fala, meu Entendeu? Cenoura. A torcida do Palmeiras pode até ficar brava comigo agora, mas existe uma capacidade muito grande do palmeirense em colocar uma crise gigantesca onde não tem. Eu queria essa crise. Eu queria essa crise. É que quem se acostuma a ganhar muito e praticamente sempre, quando não acontece, não aceita. Não terminei ainda, ó. Rafael Navarro, Atuesta, Marcelo Lomba, que querias espetacular. Não, mas olha, não é Jorge, um técnico que está há tanto tempo no futebol brasileiro igual o Quantos Abel. treinadores Jorge, passaram? Matheus No mesmo Fernando, clube. Danilo Barbosa, Breno Lopes. Vai pegando aí. E o saldo disso, quanto o Palmeiras faturou ganhando títulos nos últimos anos, Aí nós contratando estamos falando de uma reconstrução. Nós estamos falando de uma e meio toda uma reconstrução. Mas a de agora, ele citou Ele falou que faz uma construção. Vocês estão de brincadeira, velho. sertanejo, velho. Irmão, o Palmeiras, qual time nos últimos anos ganhou o que o Palmeiras ganhou? Com essas contratações. Qual time nos Nem últimos o anos Flamengo. ganhou? O Palmeiras é assim, é uma capacidade de colocar crise no Palmeiras que é impressionante. O Palmeiras está em terceiro, com 2 jogos a menos do que praticamente todos os times. Tá bom, só que é um derby ali que perdeu o jogo. Perdeu o derby muito por conta da atitude do Aníbal. Você não sabe o que é um derby, velho. Você não sabe o que é um derby na vida. Quer cobrar direito, então. Faltaram só mais 2, Kusevich e Alan Imperiur. Pronto. Não, Jorge Matheus é sertanejo também. É uma capacidade. O Palmeiras ganhou o jogo do Ceará. E Sandy Júnior, Olha o que o torcedor fez. Olha o que o torcedor Aquele ali não é torcedor, Não é irmão. torcedor. Aquele Mas olha ali, isso, irmão. os Quem vê 5 isso- pessoas não representam milhões de torcedores do Isso aí, Palmeiras. desculpa, isso aí é coisa de bandido. Isso aí é coisa de bandido. E Isso aí é olha, coisa de são poucos bandido. os dirigentes no Brasil que não financiam torcida organizada. A Leila já fez isso. Já lá fez. no começo. Até no E carnaval ela pagou. mesma disse, não faço mais, desisto. Então, tem esse detalhe. Se as torcidas organizadas de vários clubes da Série A não forem bancadas pelos clubes, elas não existem. E a do Palmeiras não é bancada pelo Palmeiras. Então, às vezes, a gente tem que só olhar o sistema todo, como ele funciona, não é? E acho que o Palmeiras tem que acordar para a vida. Não dá mais para voltar na Copa do Brasil. Agora é campeonato mas dá para ganhar um campeonato brasileiro. E uma Libertadores, como o Botafogo fez o ano passado. Tá no Brasileirão e na Libertadores. Foi eliminado já foi. Agora Everton Guimarães. A situação do Palmeiras, quando a gente olha para outros clubes, ela parece muito melhor. A realidade financeira, de pontuação, disputa de todos os campeonatos. O problema é que o torcedor quer ganhar sempre e não vai acontecer, Everton. Renata, não vai acontecer, mas vamos lá. Eu acho que o Abel, o Anderson Barros e a própria presidente Leila, eles não são figuras infalíveis, né? As figuras não são infalíveis. Eles podem ser cobrados. Isso que nós estamos mostrando aqui ao lado, isso aqui é coisa de bandido. Isso é terrorismo, né? Isso aqui é reprovável em qualquer circunstância. O torcedor ir para o estádio e gritar e xingar, tudo bem. Isso é coisa de delinquente. Agora, nós precisamos entender que eu sempre digo, né? Mas como é bom repetir isso, os resultados eles moldam a análise, né? A postura do Palmeiras diante do Corinthians nos 2 jogos foi uma postura diferente de tudo que a gente viu até agora, desde a chegada do Abel. Que é um time indolente em campo, é um time sem um nível de concentração praticamente inexistente, um time que não entendeu, pelo menos esses jogadores recém-chegados ainda não entenderam o que é um Palmeiras e Corinthians, né? É um time sem vontade, um time sem pegada, né? Se o Luxemburgo estivesse aqui, diria que não está apontada para o céu. Então, o torcedor não admite qualquer coisa menos isso. Então, um desajuste no trabalho do Abel, o torcedor entende, desde que o time responda tendo mais intensidade, sendo um time que, para chegar antes na disputa de bolas, nos duelos, e não tem sido isso. Então, algo está acontecendo. Agora, independentemente do que esteja acontecendo, o Abel precisa entender que ele também vai ser cobrado. O Anderson Barros, como diretor de futebol, ele precisa ser cobrado. Porque aqui cobra-se do Vitor, do Paulo Brax, do Pelaipe, do Pedro Júnior, né? Então aí no Palmeiras, onde está o problema do torcedor se manifestar contra essas figuras e contra a própria presidente? Tem que dar uma resposta. Algumas contratações foram equivocadas, contrataram jogadores que uns se machucaram e não jogaram, o Bruno Rodrigues é um caso desses, o Paulinho foi contratado
machucado na maior transação do futebol brasileiro. Vocês não podem me dizer que ótimo para o Atlético, péssimo para o Palmeiras. Quando você contrata um jogador machucado e paga as maiores cifras da história do futebol brasileiro e achar que isso é normal. Então alguém tem que responder por isso. E aí é o Anderson Barros, é a Leila e o Abel pelo desajuste dos times. E o Paulinho é um ano parado. Não posso achar que isso é normal no Palmeiras, né? Ah, não, a gente acertou tanto que agora tudo que errar tá tudo certo e fica por isso mesmo. Me ajuda. Rápido intervalo, a gente vai pro YouTube, na sequência muito mais... É isso, torcedor do Palmeiras. Um trecho para vocês aí do debate do Jogo Aberto, onde eles abordam ali o tema, falaram um pouco sobre a vitória, o futebol que o Palmeiras vem apresentando, né? Um futebol bem contestado ali pela torcida, que cobra um desempenho melhor. O Palmeiras que se reforçou bastante nesse ano, trouxe alguns reforços. Concordo nessa questão ali dos reforços do Palmeiras. Alguns estão deixando a desejar. O Vitor Roque está jogando bem, ele é um dos poucos ali que a gente vê que ele está se entregando em campo, está correndo, está tentando, né, achar ali soluções. Alguns jogadores, alguns desses reforços aí que chegaram recentemente, vão ter que dar uma resposta, porque até agora não mostraram a que veio, né? Mas eu acredito bastante no potencial do Abel Ferreira, que é um baita de um treinador. Acredito que esse é o pior momento, né? Ali na eliminação contra o Corinthians, a Renata foi muito bem ali, né? O Flamengo foi eliminado do Mundial, foi eliminado também da Copa do Brasil. A gente não vê essa pressão toda lá no Flamengo, mas por conta que foi eliminado para um outro, sem ser um rival ali direto, igual o Corinthians e Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians, que a rivalidade é muito grande. Os dois ali de São Paulo, o Flamengo tem essa rivalidade com o Atlético Mineiro, mas um de BH e outro do Rio de Janeiro. E o Palmeiras, principalmente por ter perdido a final do Campeonato Paulista, a forma que perdeu para o Corinthians os 2 jogos, o Palmeiras não marcou nenhum gol, o torcedor fica revoltado, por isso que essa pressão aí para cima do Abel Ferreira, a gente não pode tirar o direito também do torcedor em protestar ali, né? Cobrar. É claro que fazer baderna, essa questão de jogar bomba, não é certo isso, eu sou contra, mas o torcedor tem toda a razão de cobrar o time, cobrar ali os jogadores, Abel Ferreira, até porque esse time aí, parte desses jogadores aí do atual elenco, já jogaram muito futebol ali no Palmeiras, mas agora no momento não estão rendendo bastante, por isso o torcedor está criticando, né, reclamando. Preocupante esse futebol que o Palmeiras está jogando para a Libertadores, porque é uma competição ali mais difícil, se bem que o adversário do Palmeiras, acredito que o Verdão vai classificar, mas tem que dar uma resposta, né? Jogar melhor. Essa vitória aí já foi uma resposta, a vitória no momento certo. Se tivesse perdido, chegava com uma pressão ainda maior para a partida da Libertadores, mas eu acredito que esse time vai evoluir sim, né? Concordo na questão ali dos reforços, alguns até agora não mostraram um bom futebol e o alto investimento que o Palmeiras fez em alguns jogadores aí, então muitos desses reforços que chegaram vão ter que dar uma resposta ali em campo, mas é aguardar os próximos jogos, ver o que vai acontecer e torcer para que o Palmeiras continue, evolua, né, o futebol, apresente o melhor futebol em campo, quem sabe a partir da próxima partida, vamos ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.